Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little. Ele foi casado por 8 anos e tem uma filha de 12. É engenheiro civil com mestrado, doutorado e MBA. Fala rápido pra chuchu e sempre quis mudar o mundo. Nosso entrevistado é presidente da Tecnobens e eu pretendo extrair dele uma aula de gestão que possa nos ajudar em casa e na cidade. Olá, Rodrigo Adolfato. Nicky's in the corner with the black coat on, running from a bad home with some cat inside. Where'd you find her? Among the neon lights. Rodrigo, eu queria que você começasse falando um pouco sobre ecologia com progresso. Bom, professor, primeiro eu gostaria de pedir licença para todos, por poder te chamar de professor, porque o senhor foi meu professor, então já Mas viu como que é. Não precisa, fique à Mas vontade. como eu vou me tá? sentir mais à vontade. Tá bem. Bom, primeiramente é o seguinte, como é que nós poderíamos mudar o mundo forçando as pessoas a deixar dos seus confortos de casa para ser um pouco mais ecologista? Para mim não faz sentido nenhum ecologia sem progresso. Então nós temos que fazer o quê? Tentar mudar o mundo de uma maneira ecológica, sustentável, ou o mais ecológico, o mais sustentável possível, sem com isso tirar o conforto de ninguém. Você pode dar um como. exemplo prático? Exemplo prático que eu posso dar é o que a gente vem fazendo dentro de casa. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que começar pelo quintal de casa. Eu sou engenheiro civil. O que eu posso fazer dentro da engenharia civil para trazer ecologia com progresso? Então, isso fui fazer de que maneira? Fui buscar esses conhecimentos dentro, por exemplo, do que a gente usa de sistema construtivo, que é a alvenaria estrutural, que é um sistema mais ecológico do que os outros sistemas construtivos. Você pode falar da diferença da alvenaria estrutural para o concreto armado? Primeiro que a alvenaria estrutural é o sistema construtivo mais antigo da humanidade. É que de 1890 até os dias de hoje, nós tivemos a cultura do concreto armado. E essa cultura do concreto armado nos fez acreditar que só ela existiu durante todo esse tempo. E na verdade não é isso. A alvenaria estrutural é um sistema construtivo em que as paredes que a gente tem já desempenham o papel de estrutura. Então você já levantou a parede, você já levantou a estrutura. No concreto, quando a gente passa nas construções em concreto armado, o que a gente vê? Um monte de madeira fazendo forma. Essas madeiras são reutilizadas 2, 3, 4 vezes no máximo, jogadas fora. E daí vão para onde? Para serem queimadas, jogando gás carbônico na atmosfera. Quanto tempo esse gás carbônico vai voltar para ficar aprisionado numa árvore? 20 anos? 30 anos? É muito tempo. Na alvenaria estrutural nós não temos formas. Nós não temos as formas para fazer os pilares e as vigas. As paredes são os pilares e as vigas. Então a gente já economiza o quê? Ecologia, sustentabilidade, daí tirando do processo todas essas madeiras de forma. Rodrigo, então economiza madeira, produz menos entulho, 90% menos 90% menos de entulho. A cada, como que é a estatística? A cada 3 obras em concreto armado, normalmente você constrói mais uma obra, com os entulhos gerados. E diminui o uso de aço também, isso é ecologicamente sem dúvida correto, nenhuma. não é? É aquela história, vamos dizer, para o pessoal que está no colegial, fazendo física, lembra de momento. Quando você faz uma parede ao invés de uma viga, você tem o quê? Você tem menos momento e por isso você tem menos aço em todo esse processo. Então, ou seja, a estrutura em alvenaria ela é mais eficiente e mais segura do que uma estrutura em concreto armado. Além disso, muito mais rápido, é isso? Sem dúvida nenhuma. A gente consegue reduzir tempos de construção. Se a gente colocasse o mesmo número de pessoas para trabalhar num prédio, num pavimento, de uma mesma metragem quadrada, que vai a mesma quantidade de parede, num prédio em concreto armado e num prédio em alvenaria estrutural, nós reduzimos esse tempo para mais da metade do tempo. E hoje no Brasil dá para usar essa alvenaria estrutural em prédios de até 25 pavimentos? É o que eu digo sempre. Qual é o limite para o concreto armado? O limite do engenheiro de estruturas. Qual é o limite da alvenaria estrutural? O limite da engenharia de estruturas. Hoje, no Brasil, nós temos o prédio mais alto com 25 pavimentos. Mas é claro que há desvantagem também. Cite uma. A desvantagem é óbvio que é o engessamento da estrutura. Ou seja, exemplo. Vou dar um exemplo. Num prédio comum em concreto armado, você não pode retirar os pilares. Mas você pode tirar uma parede e fazer um ambiente um pouco maior. No caso da alvenaria estrutural, você até pode fazer isso, mas com uma anuência do engenheiro de estruturas, uma pré-verificação se aquela parede pode ou não ser retirada.
porque todas as paredes são partes integrantes da estrutura. Mas o brasileiro médio não precisa dessa liberdade total, né? É uma pesquisa, tanto que as grandes construtoras do Brasil, vendo esse mercado da classe B, C e D, fizeram uma pesquisa para entender qual que era o melhor sistema construtivo que se existia. Bom, o melhor dos sistemas era a alvenaria estrutural, a menos do fato da desvantagem de não poder se retirar uma parede. Sim. Foi se pesquisar, então, quantas pessoas que compram um apartamento e mudam a planta? Para essas classes sociais, o índice é muito baixo. A pessoa compra um apartamento e, para ela mudar, quando ela dá um upgrade na vida dela, o que ela faz? Ela muda de apartamento e não de planta. Ô Rodrigo, e se é um método tão antigo, por que ainda é tão pouco usado? Bom, nós estamos dizendo que ele é um método antigo, até 1950 ele era um método empírico. Aí surgiu no meio acadêmico o método, a nomenclatura Engineered Masonry, né? A alvenaria engenheirada, calculada, estudada. Essa alvenaria dos prédios de 25 pavimentos, essa já é um sistema complexo de cálculo. São poucos os engenheiros de estrutura que detêm essa tecnologia, esse tipo de conhecimento técnico. É por isso que ela ainda é hoje pouco usada. E o que é pior, dentro das universidades, todas do Brasil, não existe uma disciplina como existe concreto armado, estruturas metálicas, estruturas de madeira. Você vê, estruturas de madeira tem até hoje nas disciplinas da graduação. E não tem uma disciplina alvenaria estrutural. Isso só tem aonde? Na pós-graduação, nos mestrados e doutorados. E a gente tem essa vantagem da alvenaria estrutural numa simples edícula, num puxadinho que a gente for fazer em casa, né? Sem dúvida nenhuma. Um bom projeto é aquela ideia do americano. Gasta-se mais tempo em projeto do que na execução. Esse é o princípio da alvenaria bem feita, da alvenaria engenheirada, né? Se posso usar esse termo. Então ela tem essa vantagem gigantesca, desde o puxadinho até o prédio. Você fala que conhecimento é só uma perninha do negócio. Quais são as outras pernas dessa centopeia? Bom, professor, isso eu aprendi há 2 anos atrás. Nós estávamos fundando a Tecnobens e eu acreditava que conhecimento técnico, que o meu mestrado, que o meu doutorado valia, eu ia conquistar o mundo com isso daí. Conquistar o mundo, que eu digo assim, colocar em prática tudo aquilo que eu gostaria que fosse colocado, essas questões de ecologia e tal. E eu descobri que uma empresa é muito mais do que isso. Né? É só uma perninha disso tudo. Nós temos a área jurídica, que é importantíssima. Nós temos a área de marketing, que é importantíssima. Como se comunicar com o cliente. Nós temos a área de RH, que vem aí, como se comunicar com o cliente interno. Porque antigamente se falava em funcionário. Meus funcionários. Depois o RH resolveu chamar eles de meus colaboradores. Sim. E o terceiro passo agora eles são os clientes internos da empresa. Lembrando que a dona de casa que estiver nos assistindo, se ela tiver uma empregada doméstica, ela tem cliente interno. Perfeito. Quem põe a comida certinho para ela? Não é a cliente interno dela? Se ela maltratar esse cliente, quais são as chances dessa comida não sair a contento dela? Então ela tem que pensar no cliente interno dela. E quem é o cliente externo da dona de casa? Os filhos, o marido, não é isso? Ela, na verdade, é uma gestora do processo. Ela tem o cliente interno e os clientes externos dela. Em resumo, então, o conjunto das coisas é que ganha jogo. Sem dúvida nenhuma. Sempre o foco no cliente. Você é uma pessoa que tem que estar focada no mundo à sua volta e tentar agradar todo mundo. Simples. O que não é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Questão de opinião, volta já.